Olá, boa noite. Aqui quem fala é o professor Guilherme, de Artes Cênicas da cidade de Diadema. Hoje estou aqui com o meu talk show, um convidado muito especial, o nosso professor Alexandre. Palmas para o Alexandre, muito bom! Nossas aulas serão gravadas nesse mês de março para abril por conta do vírus, que está se alastrando aí pelo mundo, e nós não podemos fazer aulas presenciais porque os alunos não podem se aglomerar, as pessoas não podem se aglomerar, então nós temos que fazer de qualquer maneira que o conteúdo chegue até vocês. Ou seja, nós faremos aulas gravadas e ao vivo conforme os próximos dias. Acabamos de gravar um vídeo do professor Alexandre, onde eu fiz participação, construção de personagem, tá lá no canal Cultura Diadema, tá? Esse vídeo é meu, professor Guilherme, com participação do Alexandre, que já estava aqui e vai me ajudar aí com a composição, tá bom? O assunto será tratado história do teatro no mundo inteiro. Desde os seus primórdios, como foi a sua evolução, como ele foi se alterando país para país, região para região. Espero que vocês curtam o vídeo. Qualquer comentário, qualquer sugestão, vocês podem comentar no próprio vídeo do YouTube ou mandar no grupo dos alunos, do WhatsApp, que é um grupo que nós temos aí para complementos de informações importantes. Começando com o assunto, o teatro em si, o atuar, o encenar, ele é uma coisa que sempre existiu na essência do ser humano. O ser humano, ele já, desde a pré-história, ele já encenava e atuava sem mesmo perceber, sem mesmo ter a noção disso. Os homens das cavernas, por exemplo, quando eles viam outros animais se comportando na natureza, eles precisavam repetir aquele comportamento para que eles não fossem percebidos pelos animais e assim conseguissem caçar de melhor forma. E com isso, eles precisavam repassar para outros homens das cavernas. Então, eles atuavam, encenavam, criavam personagens sem perceber. Aquilo já era uma forma de teatro inconsciente, E observação, pré-história, porque tudo que vem antes da história escrita. Temos apenas artefatos, desenhos nas paredes, cavernas. Então, o encenar já estava ali na necessidade do homem de perceber uma situação e refazer a situação com a própria vivência. O teatro, como nós conhecemos hoje, o teatro contemporâneo que nós utilizamos no mundo inteiro, com atores, com atuação, roteiro, ele foi descoberto pela primeira vez, ele foi utilizado dessa forma, na primeira vez dele, na Grécia, século IV a.C., onde em uma das festas dionisíacas, O que seriam as festas dionisíacas? Seriam festas onde os gregos bebiam, praticavam danças, praticavam festanças de grande porte para os deuses, principalmente Dionísio, deus do vinho, deus da fertilidade, deus da alegria, conforme eles falavam. E nessas festas sempre rolava muita bebida, muita interação, muita brincadeira. Numa dessas festas, Téspis, que é considerado o primeiro ator da história, pegou uma máscara, colocou em si mesmo e gritou para o resto do público: "Eu sou Dionísio". Nesse grito dele, ele fez duas coisas muito importantes para a história do teatro. Primeiro, ele interpretou uma primeira personagem na história. Ninguém nunca tinha feito isso conscientemente. Ele entrou na personagem do deus Dionísio. E segundo, ninguém nunca tinha desafiado o poder de um deus. O que ele fez, ele trouxe o poder do deus para o humano. Ou seja, ele fez duas revoluções, a criação da primeira personagem e uma mudança do pensamento grego, de trazer, ao invés de só o Deus Todo-Poderoso lá em cima, eles trazerem algo para o ser humano, como ator. É interessante que durante essas festas para Dionísio, eles tinham procissões, que eles iam pela cidade, como se fosse o trio elétrico do carnaval. Eles iam pela cidade, então tinha música,
E nessas procissões eles já faziam não que fossem personagens em si, mas eles já era um início de teatro, porque eles já atuavam entre si, eles faziam cenas de jantares nessa procissão, indo para os lugares que iam ter as festas. Como é que ele chama mesmo? Tespes, né? Tespes. O que esse Tespes fez foi pegar um personagem fixo mesmo, um personagem conhecido com nome e tudo, Dionísio, e personificar ele pro resto da procissão. E isso pode-se dizer mesmo que ele é o primeiro ator propriamente dito, digamos assim. O resto, sim. O resto era meio que eles faziam por festa, por agitação, mesmo. né? Até na pré-história era por necessidade de comunicação, porque não existia o conversar. Não. Não dava para você falar, olha, a colheita de ontem foi maravilhosa. Eles faziam na fogueira, eles faziam uma dança performática sobre a colheita maravilhosa. E isso era o teatro deles naquela época. Digamos teatro, né? Mas era um modo de comunicação. Como hoje ainda é um modo de comunicação o teatro. Mas Tespes foi a evolução consciente do eu sou ator. Eu sou um personagem, né? Tanto que o personagem, a persona, vem do ato de colocar uma máscara. Porque o que nós dizemos no teatro, quando o ator ele vai fazer um personagem que não é ele veste uma máscara e aquela máscara passa a ser a sua entidade. Ele faz tudo que aquele personagem necessita, vontades, desejos, ele sente conforme aquela personagem, ele atua, né? Ele faz tudo conforme o personagem. Ao tirar uma máscara, o ator volta a ser quem ele é pessoalmente falando, né? E na Grécia também, fora esse primeiro personagem criado por Tespes, as duas peças, né, que nós dizemos que são as raízes das outras peças mundiais, a tragédia e a comédia, também nasceram na Grécia, né? A tragédia é um gênero onde eles trabalhavam muito com a lei, com a ordem, com o convívio deles em sociedade como algo concreto, né? E assim, uma coisa interessante sobre a tragédia é que no final sempre ocorre a morte do herói. O que seria o herói na peça? O herói não é prontamente dito alguém que salvou alguém que salvou. Não. O herói basicamente é um personagem muito importante, sendo protagonista ou não, que teve uma função muito importante na história. A gente diz que tem a ascensão do herói, né? Que é quando o herói ele faz algo muito importante na história, e tem a queda do herói, que é quando ele cai provavelmente para a morte, né? Que isso é a tragédia. O herói, você sabe quem é o herói na peça grega? Porque de começo o herói, acontece coisa ruim com ele. O herói é assim, o herói é a pessoa que vai acontecer coisa ruim, até ele fazer a coisa que transformou ele no herói. Esse é um negócio que assim, não é aquele herói que você pensa, tipo, ele é um herói, ele vai salvar Não, antes de salvar a pessoa, tem um caminho aí, Porque se você falar, eu peguei o papel do herói. Calma lá. É tragédia. As tragédias são as coisas são as peças mais famosas também. Mais famosas. Se você fala, tipo, se você acha por causa de hoje em dia da comédia e tal, tragédia. Porque a tragédia eram os contos épicos, que eles contavam a Odisseia, o do gigante com o rei lá, Davi Golias. Essas histórias vêm desde lá. Muita coisa que aparece. Originou de lá. Muita coisa que aparece em contos religiosos de hoje em dia, e essas coisas, muita coisa se originou no teatro grego. Por exemplo, a tragédia, ela foi muito conhecida na época por, assim, vários autores, mas alguns deles são mais renomados, como Sófocles, que escreveu o Édipo Rei, por exemplo, que é uma obra trágica, muito conhecida, ganhou vários festivais na época. Os festivais eram eventos onde várias pessoas, vários autores levavam suas peças. As suas peças eram avaliadas pelo público, e a que mais
tocasse, chamasse a atenção do público, vencia o festival. Édipo Rei é uma peça dessas, por exemplo. É um bom exemplo e uma boa recomendação de peça para vocês procurarem como estudo de tragédia grega, né? Porque inclui a mitologia grega, que todas as obras gregas automaticamente incluem, e inclui uma tragédia grega muito bem escrita. Outro autor trágico grego é o Ésquilo, né? Qual é a diferença de Ésquilo, por exemplo, para Sófocles? Ésquilo falava muito sobre deuses, entidades, sobrenatural, né? Aliás, até porque o sobrenatural, antigamente, na Grécia, anos e anos atrás, era correspondido e respondido como deuses, né? Os deuses foram criados... Era um sobrenatural quase natural. Um trovão, então, por exemplo, Zeus. Toda a colheita foi boa, eles fazem uma festa pro deus tal. Eles vão pra guerra, eles fazem pro outro deus. Ares, por exemplo. Então toda a peça vai ter um papel, vai ter um personagem, algum deus. Ou citado ou dentro. Ou citado, por exemplo, ou dentro. Ésquilo utilizava muitas entidades deuses. Sófocles já não. Sófocles citava deuses, porque Sófocles focava muito na humanidade, no ser, no indivíduo. Então, assim, se vocês procurarem obras de Ésquilo, tem muito dos deuses. Sófocles nem tanto. Sófocles já é mais focado no... Sófocles é mais focado nas grandes figuras reais. Então era mais sobre reis, rainhas, guerras. Essa é a maior diferença. O Ésquilo ele trata de deuses e mitos. Isso, muita. Minotauro, Zeus e Ares. O Sofócles é mais reis. Isso, mais de realidade. Édipo Rei, Antígona. Né? Tem várias obras muito legais gregas aí que dá pra estar sendo lido, né? Outra coisa também da cultura e da mitologia grega são as comédias, né? Que é o outro lado. Tanto as tragédias gregas são importantes, quanto as comédias. As comédias, o autor mais conhecido grego da comédia, Aristófanes, escrevia muito sobre a sociedade em si. A sátira, que nós conhecemos hoje como um gênero de comédia hoje, foi criado por Aristófanes. O Aristófanes ele pegava situações do cotidiano e fazia comédia com elas. Por exemplo, um político, ele fazia comédia com política, ele fazia comédia com traição no relacionamento. Então ele pegava tudo que era sério, entre aspas, e ele transformava em algo engraçado. Isso era muito usado para quando eles se reuniam para falar de política, em praças públicas. A comédia era muito usada para crítica, né? Para criticar os políticos. Hoje em dia, em vez de a tragédia era usada para endeusar, né? Subir o épico. A comédia já era para rebaixar, né? Para criticar mesmo. Não era, às vezes, e assim a comédia às vezes não era nem uma coisa engraçada. A comédia era, na época era feita mesmo para criticar mesmo, para enfiar a faca nesses políticos. Sempre que se uma cidade estava indo mal, viam que era por causa do cara lá que estava mandando, faziam comédia em cima. Faziam uma comédia em cima e iam para a praça pública ridicularizar. Era para ridicularizar esses políticos mesmo. Ou outras situações, atrações, etc. E a comédia grega, então, deu origem à sátira, né, que é um dos gêneros de comédia hoje. Tragédia. A partir desses dois gêneros nós vemos que o teatro ocidental, né, foi criado. Drama, tragicomédia, só comédia épico. O épico. Alguns gêneros, porque alguns tipos de teatro tem todo teatro vai ter uma referência, veio de lá. Conforme você for falando dos teatros, é claro que vai aparecer teatro que olhando não tem muito a ver. Nada a ver, mas que foi originado. Porque assim, ao longo do tempo foi se mudando, o teatro começou aqui, ele vai fazer assim. Então ele se distancia das origens, só que... ainda tem origem. Sempre tem uma ligação. Porque o ser humano ele tem a tendência de pegar e modificar. Então, por exemplo, a comédia grega, ela passa por outras épocas da humanidade e vai se transformando até chegar hoje no contemporâneo, onde nós temos 20 ou mais gêneros de comédia. Dentro da comédia nós temos uns 20 gêneros ou mais aí que, aliás, não existia no começo, que era só sátira.
mas a humanidade ela foi adicionando opções de gênero dentro da comédia. Por exemplo, um gênero de comédia que ele é pesado, mas que ele existiu, foi a comédia romana. Comédia romana, que foi já uma próxima época do teatro, né? Passou-se do grego e foi já para Roma. Era parecido, mas não era. Por que era parecido, mas não era? Porque os romanos eles já não curtiam muito a ideia da tragédia, porque eles gostavam muito de festa. Festa, 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 festa. E para eles a comédia era algo mais transcritivo. Só que a comédia dos romanos não era sátira, era uma comédia agressiva. Como assim uma comédia agressiva? Eles gostavam de colocar muita bebida, muita briga, muita luta dentro da comédia. E no final das comédias, eles gostavam, né, disso nos romanos, que pessoas fossem sacrificadas no final da comédia. Por exemplo, na época tinha muita comédia envolvendo romanos e cristãos. Na época, onde para eles alguém teria que ser sacrificado para finalizar o show assim de forma maravilhosa. Então já é um pouco diferente da comédia grega, porque a comédia grega não fazia isso, não sacrificava ninguém, não tinha tanta agressão. Já a comédia romana já era um pouco mais pesada, muito mais pesada, porque eles sacrificavam pessoas dentro da peça, né? Aliás, na comédia grega ninguém nem morria em palco. Se o personagem morre na peça, ele morre fora do palco, ele morre na coxia, lá atrás, isso. Porque ninguém morria em palco mesmo. Primeiro, acho que também porque as peças lá duravam dias e dias, não era coisa de sentar no teatro 1 hora. Não. Era tudo de pedra para sentar também. As pessoas faziam festa no teatro e a peça durava dias. E aí, porque assim, ninguém carregava ninguém para fora, então a pessoa vai morrer, ela morre fora de palco e já muda o personagem dela. Isso. Porque na época eram mais máscaras que usavam no teatro. No teatro romano, as peças eram apresentadas mais em coliseus, então era a peça e arena, aí né? Nas arenas, isso, eram teatros de arena, a peça terminava, soltavam os leões nos prisioneiros lá, nos cristãos, porque era o pão e circo, né? Isso, era a festa deles, né? Ainda no teatro grego ele citou as máscaras, né? Por que as máscaras? Por alguns motivos específicos. Primeiro, as mulheres não podiam encenar na época grega porque elas não eram consideradas cidadãs, só os homens podiam. Segundo, projeção vocal, porque os teatros gregos, né, os teatrons, né, de onde veio a palavra teatro, enormes. As máscaras também enormes. Para fazer uma projeção vocal. Né, tinha dentro da máscara todo um esquema de funil para a voz ir lá para cima no teatro. E assim. E o teatro também, o formato do teatro, em escada, assim, em volta, também era feito para esse som se propagar melhor do que se fosse todo mundo sentado reto, por exemplo. Ou por isso que hoje em dia até os teatros são assim, eles têm uma escadinha de assentos, porque se você ficar atrás de alguém, longe, o som nem chega em você. Naquela época, você imagina se hoje a gente já tem que projetar a voz do teatro para um teatro de 1000 pessoas, você imagina um teatro com 5, 6 mil pessoas falando e bebendo. Sem acústica. E você... Alguns teatros, eles chegavam a montar um palco, não era bem um palco, mas tentavam fazer uma concha. Que aí acho que é mais moderno na Grécia, um pouco mais moderno do que a Grécia bem antiga, porque essa concha já dava uma acústica melhor. Projetava melhor, né? E isso das máscaras, por serem muito pesadas na época, o coro, né? O coro, para quem não sabe, é sempre um grupo que vai ficar assim, mais ou menos fixo no lugar do palco para alguma função, volta e meia, ele pode se movimentar, mas sempre em grupo. Esse coro na Grécia usava essas máscaras e ficava fixo porque eram pesadas, não dava para você andar com essas máscaras. Então você entrava com a máscara, né? O peso dela fazia com que você ficasse fixo no lugar, só projetando a voz para alguma função específica. E muitas vezes nas sandálias eles usavam plataformas com aquelas roupas, aquelas togas, para eles parecerem mais altos. Então o couro sempre ficava
sabe, elevado. como estátuas gigantes falando, não tão altos assim, mas eram plataformas, então eles não tinham como se movimentar pelo palco. E aliás, falando no coro, a grande mudança que o Thespis fez, ele foi o primeiro líder de coro. Quando ele subiu com a máscara e falou "Eu sou Dionísio", ele foi o primeiro líder de coro da história. Corifeu o nome. Corifeu. Isso. O que é o Corifeu? O Corifeu é alguém daquele grupo no teatro, na cena, que ele vai sair do coro, fazer alguma ação individual como líder, mas ele volta pro coro. Ele sai, ou ele grita, ou ele fala. Ou às vezes ele tem uma posição de destaque no coro. Também. Uma posição central no coro. Ou às vezes o líder de coro é o antagonista do coro. Também. O coro fala uma coisa e ele rebate o coro. Porque assim, o coro é uma coisa tão antiga e é uma das coisas mais difíceis de se fazer no teatro. Porque assim, é você pegar 8 pessoas... Ou mais, né? Eu tentei fazer isso numa peça no ano passado, com uma turma. Todo mundo falando ao mesmo tempo o mesmo texto, mas ao mesmo tempo, sincronizado, o mesmo texto, numa entonação parecida. Isso uma força parecida, com a força parecida, com a mesma intenção de texto, é muito difícil fazer. Isso, mas é um exercício muito legal. Mas quando sai também fica maravilhoso. Quando sai é uma das coisas também mais poderosas para se fazer em palco. Coro. A força que um coro tem numa peça, assim, é algo mágico, cara, porque no próprio Édipo Rei, né, eu fiz essa peça já, Édipo Rei, tem o coro, tem o Corifeu, tem o Édipo Rei, tem a Jocasta, que é a mãe, tem o Creonte, que é a irmã Jocasta. Então, assim, o coro tem uma importância enorme nessa peça, porque o coro, ele critica ali, ele duvida, ele sugestiona. Muita coisa que acontece na peça vem do coro, porque o coro ali na peça é tratado como as pessoas na época em Tebas, que onde se passou aí parte da peça. Então o público ali, as pessoas, a população de Tebas era o coro dentro da obra, dentro da cena, e esse coro ele tinha contato com os atores de certa forma. Então muita coisa em cena acontecia, Creonte, coro, Édipo, coro, Jocasta, coro sozinho em palco, fazendo alguma revelação, alguma mensagem. Então o coro é que muitos alunos de teatro têm problema e falam, mas eu vou ficar no grupo ali, eu não vou ter um personagem fixo, um personagem solto, eu não vou ter o meu personagem. O pessoal se engana. O coro é tão difícil, tão importante no teatro. Quanto o personagem principal. Demais. Tem peça que o coro tem mais importância do que o personagem. Assim, não tirando a importância do personagem principal. Mas o coro, ele interage tanto com os personagens, com o público, que tem coros de peças que são mais chamativos. Ou acabam ficando mais chamativos. Que, aliás, o negócio do papel e de onde você vai estar na peça, tem uma coisa que eu falo para meus alunos. Toda aula que eu dou texto com personagens, eles vão conversar quem vai ser qual personagem. Não existe, pro ator, se o ator é um ator, não existe papel pequeno. Existe ator pequeno. Se o ator reclama porque eu tenho só 2 falas, 3 falas. Não, o papel tem a mesma, por todo o papel numa peça tem a mesma importância. Eu queria falar, o negócio da Grécia vem pra tudo, a peça Gota d'Água, do Caetano Veloso, do Chico Buarque, desculpa, Chico Buarque e Paulo Pontes, é de Rei, trazido pra favela carioca. Tem Creonte, o Jazão, os personagens são reformulados para uma realidade já atual, daquela época. Daquela época que se compara com a nossa, se encaixa, né? Isso, é maravilhoso isso, a referência, né? E assim, a história do teatro, cara, ela vai embora, né? Num vídeo de hoje não vai dar pra falar tudo. Mas é o início. Esse é o nascimento do teatro. É o nascimento, a ideia, quem pensou, como pensou. Não foi um negócio pensado assim, tipo, no sentido de eu vou fazer o teatro, mas foi algo que aconteceu e ficou, né? No próximo vídeo, na próxima videoaula, dá para continuar com o conteúdo, porque tem muita
história a mais do teatro aí na história da humanidade, na história das cidades, na história do Brasil mesmo. O teatro brasileiro ele é rico. Só o teatro brasileiro ele é enorme, né? Mas assim, isso fica para a próxima aula, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigado, professor Alexandre. Gente, só alguns comunicados, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho da gente, né? O Cirilo ali embaixo, né? Clica lá, comenta qualquer dúvida, manda no grupo dos alunos. Se alguém tá vendo o vídeo, percebeu que um colega não conseguiu ver, manda o link vai estar aberto no canal, pode mandar para familiar, amigos, etc. E assim, manda lá, tá aberto. Interessante, a pessoa tá em outra turma de teatro, manda para ela também, porque isso é interessante saber. Espero muito que o conteúdo aqui nos próximos vídeos seja muito, muito, muito importante. Espero muito que esse surto de corona ele passe, as pessoas voltem ao normal, pelo amor, porque, cara, tá insuportável isso tudo. Se cuidem, gente, cuidem dos seus familiares, evitem sair de casa, estudem essas obras que eu falei, procurem, pesquisem na internet, comentem em grupos, comentem comigo, tem muita, muita coisa aí dentro do teatro, tá bom? E assim, não esqueçam de lavar muito bem as mãos de vocês, tá bom? Até aqui, hein? Isso, lavar até aqui, até toma um banho de álcool em gel se vocês acharem na rua. Tá cumprimentar agora é assim, ó. E aí? Isso, tá? E principalmente, lave muito bem as mãos depois de cumprimentar um palmeirense, tá? Porque coronavírus é mundial, mas o Palmeiras não. Obrigado. Eu tinha que fazer essa piada, desculpa.